Olá pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais este vídeo. Quem fala com vocês é o Fernando e hoje nós vamos falar um pouco sobre replantes de orquídeas. Estamos chegando na primavera e é uma estação propícia para o replante de algumas orquídeas, principalmente aquelas que já estão fora do vaso ou que estão com substrato vencido. Então nós vamos falar um pouco e vamos fazer alguns replantes aqui em casa, tá? Então se você não é inscrito nesse canal, se inscreve, ativa o sininho, curta e compartilhe nossos vídeos. E se ficar alguma dúvida, nos comentários, gente. Muita gente tem dúvidas do momento exato que deve se replantar uma orquídea. Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal, mas sempre é um tema muito interessante para a gente trabalhar, tá? Então hoje eu tenho uma orquídea aqui, ela está nesse vaso de plástico. E como vocês podem ver, ó, ela já está basicamente solta. Eu não afrouxei ela, não mexi nela. Ela tá assim, gente, porque o substrato já venceu. Então, quando você percebe que a planta ela já está afundando, como a gente vê aqui, ó, ela já está afundando no substrato, que ela está solta no substrato, é o momento ideal para a gente fazer o replante, tá? Outra coisa, um momento bom para fazer o replante é esperar ela soltar um novo broto ou novas raízes, tá? Esperar uma estação adequada e esperar também a sua floração. Logo depois da floração, a planta entra num pequeno período de hibernação e logo em seguida, né, vem o período de crescimento de novo da planta, tá? Então esse é um dos momentos importantes de replantio. Por quê? Porque quando o vaso tá com o substrato muito velho, o substrato começa a ficar ácido. Ó, vejam que ele está bem degradado já. É um substrato que começa a reter umidade. As raízes começam a murchar porque retém muita água, então apodrecem. E a planta não se desenvolve direito. Vejam que a parte radicular dessa planta, né, não se desenvolveu. Por quê? Exatamente porque o substrato, né, está muito velho, muito ácido e também retendo muita umidade. Então a gente precisa fazer o replante, né, quando observar que a planta está nessas condições. Aqui a gente vai ter que fazer a limpeza, né, levar ela pro tanque, embaixo da torneira, fazer toda a limpeza e aí, né, voltar para o vaso. Gente, é importante fazer a limpeza. Tem muita gente que diz assim, não pode fazer a limpeza porque... o meu filho fazendo barulho, gente. Muita gente diz, não pode fazer a limpeza por causa, né, de fungos, fungo de micorriza e uma série de outros fungos que tem ali, não pode fazer a limpeza e tal. Gente, é importante fazer a limpeza sim, tá? É importante para dessalinizar as raízes, para tirar o excesso de ácido que tem nas raízes e também para fazer aquela geral, né? Tirar aquilo que já tá velho, para que venha, né, novas raízes, venha novos... venha a parte radicular se desenvolver melhor, né? Então a gente vai fazer isso, vou levar para baixo da torneira e vou fazer a limpeza, tá? Um outro caso aqui, essa minha planta. Essa planta aqui, eu não tinha vaso adequado para plantar ela, e aí plantei nesse vaso número 3, né? E ela tá aqui toda sofrida aqui dentro, vou dizer assim, né? Vejo que ela está plantada da forma certa, o rizoma está bem para cima do vaso, né? Ela se desenvolveu até bem, mas só que as raízes elas não conseguiram se desenvolver bem, né? Como eu tenho um problema de umidade dentro do meu orquidário, então elas se desenvolvem até uma altura e acabam secando, né? Como vocês veem. Então é importante que um vaso maior, né, acomode melhor a planta e também forneça mais umidade. Então por isso que eu gosto de replantar logo depois que elas estão saindo. Essa é uma planta chamada Lélia purpurata, né, ou Brasilélia purpurata, como é chamada agora. E ela está em espata, né, vejam que está com 2 espatas aqui. Só que não é o período de floração dela, tá? O período de floração dela é de novembro a dezembro. Essa é uma planta muito linda, é uma argolão, né? Ela tem um roxo no labelo ali bem bonito. Então eu vou replantar agora, porque é um período que ela volta, né? Por incrível que pareça, ela dá uma crescida nesse período aqui, solta raízes novas, então eu vou fazer o replante dela. E aqui eu tenho uma outra planta, essa daqui eu tô
com dó de mexer porque eu esperei muito tempo para mexer. Ela tá aqui soltando espata, né? Acho que a espata já tá vindo com flor, só que ela também tá judiadinha, ó. Veja só quanto que ela cresceu fora do vaso. E eu quero fazer, na verdade, uma espécie de experiência com ela. Eu vou fazer o corte aqui atrás. E aqui atrás, onde vou fazer o corte, tem esse pseudobulbo aqui, ó, que ele tá com a geminha. Então a minha ideia é fazer com que a planta vire duas mudas. Eu não vou mexer nessa parte pequena, vou mexer só nessa parte da frente aqui e fazer com que essa geminha pequena vire uma nova frente, né? Induzir que essa gema pequena vire uma nova frente. Eu poderia fazer isso com aquela técnica que eu ensinei de indução, mas como a planta já está fora do vaso, eu não quero mexer. E aqui tem uma outra muda, né? Eram duas mudinhas que eu plantei no mesmo vaso. Eu ganhei de presente de um aluno há muitos anos já, e agora que ela está se desenvolvendo bem, né? Então eu não quero mexer muito por enquanto. Pessoal, então como a gente pode ver aqui, já dei uma geralzona nela. Não saiu todo o substrato, porque alguns estão bem impregnados já nas raízes, mas dei aquela limpada. Cortei as raízes mais velhas, ainda sobrou algumas, mas deixei a planta assim com um aspecto mais harmônico, né? Tirei as palhinhas aqui, limpei um pouco as folhas, então dei aquela geral. Aproveitei para fazer uma bela limpeza na planta. Agora a gente vai plantar, né? Então para plantar sempre a questão da frente, aonde que está a frente da planta. Então ela está soltando as frentes desse lado aqui, ó. Ela meio que fez um C, né? Uma curva. Então a gente vai fixar ela mais ou menos aqui, ó. Nesse jeito, né, para que ela fique bem acomodada, né, com a borda, a traseira da planta encostando na borda do vaso e a frente, né, tendo espaço para ela crescer. Então vou colocar no vaso maior para que ela se desenvolva, né, e fique mais tempo sem mexer. Então vou colocar primeiramente aqui a pedra brita. Agora vou entrar com a casca de pinos e o carvão vegetal. E agora vou arrumar aqui a planta para que ela fique da melhor forma possível dentro do vaso, para que eu não tenha que mexer tão cedo. Então aqui seria a melhor posição. Ela tem uma frente para cá, mas a gema acabou sendo ferida, não lembro o que aconteceu aqui, e então não vai crescer para esse lado, ela vai crescer nessa parte aqui. Então a gente vai agora entrar com mais substrato e um pouquinho de esfagno embebecido em adubo, né, em enraizador. Só para dar uma leve umidade na planta, para que ela fique mais firme e para que mantenha um pouco da umidade, para que ela possa enraizar mais facilmente. Lembrando sempre de cuidar a parte do rizoma, né? Nunca enterrar a planta no vaso. Às vezes elas ficam meio frouxas mesmo. Aí você precisa colocar um pouco de esfagno, ou se não tiver esfagno, coloca um tutor, né, para que a planta vá se firmando e tenha como se desenvolver melhor. Se a planta ela ficar muito frouxa, ela começar a balançar, pode machucar, pode ferir as raízes, e as raízes, a pontinha delas é muito sensível. A parte da coifa, né, que é a pontinha da raiz ali, é muito sensível. E aí, olha ali, fiz uma bananada, gente. Quebrei o... Olha, isso aqui não pode, tem que cuidar muito. Acabei quebrando um broto aqui. Ai, ai, ai. Agora não tem o que fazer. Acabei prestando atenção no que estava falando e não prestei atenção na planta.
Então isso tem que tomar muito cuidado na hora de estar replantando, para não ferir a planta, gente. Qualquer ferimento que a gente cause é tempo perdido para a planta, a gente perde uma floração, perde, né, um pseudobulbo novo, perde às vezes até um ano de desenvolvimento da planta. Aqui tem um novo rizoma, mas a frente dela estava focada para cá, né? Infelizmente eu acabei quebrando o brotinho novo ali. Vamos ver o que acontece, tá? Vamos esperar aí os próximos vídeos, eu mostro para vocês o que vai acontecer, tá bom? Se for necessário, coloca uma varinha e faz um tutor, ó. Essa aqui ficou bem firme, não vai ser necessário. Vamos para a segunda planta então. Essa planta, a gente vai desenvasar ela agora. Ó, vejam que a estrutura radicular dela está muito melhor, gente. Só que o substrato já começa a ficar velho, ó, já começa a se degradar. Quando ele fica muito mole já, ele, ó, já tá bem mole, é sinal que ele já está se degradando e que já está na hora de replantar. Quando que é o momento exato de estar trocando de substrato? Cada substrato ele tem uma durabilidade. A casca de pinos dura em média de 2 anos. Então a cada 2 anos é bom fazer o replante. Essa planta aqui eu acho que já faz bem uns 2 anos que eu replantei ela. Aqui a gente vai levar ela para debaixo da torneira, vai tirar esse substrato velho, cuidando para não mexer dessa vez nas raízes, né? E cuidar também os novos brotos que estão para sair, né? E aí a gente vem para fazer o replante, tirar essas ervas daninhas aqui que crescem no meio. E aí eu venho para mostrar para vocês. Então aqui, ó, tirei, né, o substrato velho, dei uma limpada, né, não dá para colocar escova porque machuca, né? Então dei aquela geral, tirei o máximo de substrato velho que pude, né, cortei algumas raízes também, né, e passei uma esponja aqui na parte do rizoma para tentar tirar um pouco dessa negócio aqui, dessa gosma, digamos assim, mas é difícil sair. Eu não quero cortar porque as raízes ainda estão vivas, né? Então eu não vou mexer. Aqui a gente vai ter que tomar com um pouco de cuidado porque ela tem 2 frentes, uma nessa direção aqui, já está soltando raiz nova, e a outra aqui, ó, né? Até inclusive com uma geminha nova. Então, temos 2 frentes, então nós temos que posicionar ela da melhor forma possível. É uma planta, né, que nós temos que colocar ela mais no meio do vaso. Não dá para colocar ela assim, porque dá prioridade somente a uma frente, a outra vai crescer fora do vaso, né? E nem assim, porque vai ficar muito, né, como eu falei, vai ficar muito perto da borda do vaso. Então a gente vai centralizar um pouquinho, dando possibilidade para que as 2 frentes se desenvolvam dentro do vaso. Vamos deixar um pouco mais centralizada. E aí eu escolhi esse vaso maior exatamente por causa disso. Ela vai ter mais tempo para se desenvolver e, consequentemente, eu vou ter uma planta mais exuberante dentro do meu orquidário. Como essa planta tem as raízes grandes, então eu preferi já colocar ela dentro do vaso e ir acomodando junto com o substrato. Vou colocar aqui um pouco de esfagno. É uma planta que gosta de mais umidade, então vou colocar um pouquinho de esfagno no fundo. E agora vou entrar com o substrato à base de casca de pinos. Dessa vez vou tomar mais cuidado com os brotos e raízes ali, para que não machuque ela, gente. Aí, ó, já tá se firmando. Aqui atrás vou colocar um pouco de esfagno. Quando for colocar esfagno, uma coisa importante é não apertar demais o esfagno, gente. O esfagno ele tem que ficar ventilado, ele tem que ficar poroso. Se você aperta, ele fica muito compacto. E aí a planta não gosta. Ela não primeiro que vai reter muita
muita umidade e calor, ele não vai conseguir, o ar não vai conseguir ventilar o substrato direito. É isso, gente, ó, tá plantadinho aqui, ó. O rizoma, como eu falei, ó, isso sempre friso bem. O rizoma, né, na altura da borda do vaso, aparecendo, para que a planta se desenvolva, tá? Aqui, se for necessário, ó, ela tá um pouquinho mais frouxa. Essa aqui, se for necessário, eu vou colocar os tutores e aí vou levar para dentro do meu orquidário. Então aqui temos 2 replantes. O terceiro replante é de um corte. Então a gente vai com a tesoura esterilizada. Já tá ficando noite aqui. Vamos escolher os pseudos bulbos. Aqui eu vou fazer um corte. Quero dar uma olhadinha aqui. Vou fazer um corte um pouco mais atrás. Aqui, ó, gente. Esses 2 pseudos bulbos de trás, eles têm gema. Então eu vou fazer o corte aqui. E vou liberar essa parte da frente da planta. Eu esqueci de molhar aqui. Isso é importante. Às vezes quando tá fora do vaso e as raízes estão grudadas no vaso, é importante molhar que elas saem mais facilmente. Aqui eu vou ter que cortar umas 2 ou 3. Aqui, ó, vou ter que cortar. Cortei. Saiu. Então aqui eu retirei a muda. Vejam que a muda ela já tem um pseudobulbo torto, exatamente por causa dela ficar meio pendida. Então não é bom deixar ficar muito tempo, né, ela crescendo fora do vaso. Tirou 2, 3 bulbos fora do vaso, a planta, já faz o corte, né, já leva ela para outro vaso. Ou faz o replante, né? O mais indicado é o replante. Uma coisa importante, sempre que fizer o corte, passar alguma coisa, algum bactericida no corte, tanto da muda quanto da outra parte ali que ficou, tá? É o que eu vou fazer. E nunca fazer corte com menos de 3 pseudos bulbos. Aqui eu fiz com 5, né? Então é um corte ideal, um corte desenvolvido. Ter raízes, né? E um broto saudável. Nunca fazer corte sem ter essas condições. Então agora eu vou passar um bactericida aqui. Esse bactericida, ele é muito bom contra podridão negra. Vou utilizar aqui um cotonete e vou fazer a esterilização, tanto de uma parte quanto da outra. Isso aqui garante, gente, que não entre podridão negra ou outra bactéria, né, no seu corte. Vou agilizar aqui. Eu queria falar bastante, mas não vai dar para falar bastante sobre isso aqui, ó. A gente vai, caso você não tenha um vaso bem ornamentado, bonitinho ali, ó, a gente utiliza o que você tem, né? Aqui tem uma cestinha, é uma cestinha de colocar prendedores, e eu vou plantar essa muda aqui nessa cestinha, só para mostrar para vocês como que vai ficar, tá? Então aqui vai ficar bem bonitinha, vocês vão ver que vai ficar bem legal. Vamos colocar aqui a pedra brita. Como tá anoitecendo, vamos um pouco mais rápido, senão vai ficar muito escura a imagem, gente. Então aqui, deixa eu ajeitar ela. Vou ajeitar a frente aqui, só cuidando com as raízes novas ali. E eu vou deixar ela bem fora bem fora mesmo do vaso, com o rizoma bem aparecendo bem, melhor dizendo. Vou colocar aqui o esfagne para dar umidade nessa fase inicial.
Depois que a planta já está desenvolvida, esse esfagno aqui pode ser retirado, gente, porque ele começa depois de um tempo a ficar preto, começa a juntar mofo e assim, começa a dar um monte de problemas. Então, eu coloco o esfagno, mas sinceramente eu não gosto muito. Coloco apenas para ajudar no enraizamento e para manter o substrato um pouco mais úmido até que elas se enraizem. Então, ó, aqui a gente vai ter que tutorar ela, porque ela ficou frouxa, né? Vou ter que colocar as estaquinhas. E esse pseudobulbo, com a estaquinha, eu vou puxar ele mais aqui, né? Para que ele fique melhor e daí continue a crescer de forma certa, tá? Então, esses foram os replantes de hoje. Sei que o vídeo ficou longo, mas se ficou alguma dúvida, gente, deixa nos comentários, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau! Né, o replante.
Bem-vindos, bem-vindas a mais este vídeo. Quem fala com vocês é o Fernando e hoje nós vamos falar um pouco sobre replantes de orquídeas. Estamos chegando na primavera e é uma estação propícia para o replante de algumas orquídeas, principalmente aquelas que já estão fora do vaso ou que estão com substrato vencido. Então nós vamos falar um pouco e vamos fazer alguns replantes aqui em casa, tá? Então se você não é inscrito nesse canal, se inscreve e ativa o sininho. Curta e compartilhe nossos vídeos. E se ficar alguma dúvida, nos comentários, gente.